Olá, seja bem-vindo ao canal Estudando Emmanuel. Meu nome é Neuber, um dos colaboradores do canal. E hoje nós vamos estudar o tema liberdade, uma das 10 leis divinas ou leis naturais, leis morais, categorizadas por Kardec no Livro dos Espíritos. Vamos iniciar então pela introdução. Na introdução nós sempre buscamos significação para os termos que a gente estuda, né? E buscando o sentido da palavra liberdade, nós encontramos o seguinte: liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Nós temos aqui um conceito dentro da significação do dicionário da palavra liberdade, né? Então nós temos aqui, agir de acordo com a própria vontade. Então nós vamos, ao longo desse estudo, falar sobre o livre-arbítrio. E desde que não prejudique outra pessoa. Isso também é importante, né? A nossa liberdade, desde que não prejudicando alguém. Também tem outra significação, né, outro significado, que é a sensação de estar livre e não depender de ninguém, ou seja, autossuficiente. Né? E liberdade também é um conjunto de ideias liberais, né, e dos direitos de cada cidadão. Então, liberdade é você poder ser você mesmo, né? Poder ter as suas próprias ideias, suas próprias vontades e poder se expressar, poder... Então, ou seja, a liberdade é esse conjunto, né, de direitos que cada cidadão tem. Vamos dar uma olhadinha agora embaixo em alguns conceitos bíblicos. Né? Nós encontramos em Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, dito o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns dos outros pelo amor. Olha que interessante nesse conceito, então, em Gálatas, né? Ele fala aqui sobre a libertação do povo hebreu, né? E ele diz aqui, fostes chamados à liberdade, porém não useis para ocasião da carne. Então ele nos diz aqui de uma liberdade com uma responsabilidade diferenciada, né? Usar a liberdade, mas para servir-vos, ou seja, para servir uns aos outros. Então isso é interessante, né? É uma liberdade, porém uma liberdade buscando o crescimento de todos e não somente de um. Né? Depois nós temos aqui o segundo conceito, que é nos trazido por Paulo de Tarso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, onde ele diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Essa é uma das frases mais impactantes, né, para mim, pelo menos, de Paulo de Tarso, em 1 Coríntios, pois ele nos mostra que todas as coisas me são lícitas, ou seja, deixa absolutamente clara a questão do livre-arbítrio, né? Ou seja, nós podemos fazer o que quisermos, mas nem todas as coisas convêm. Né? Então, é interessante a gente entender e pensar sobre isso. Né? Você pode fazer o que você quiser? Pode, mas nem tudo convém. Nem tudo, quando nós estudamos aí dentro do Espiritismo, sabemos que nem tudo que nós fazemos nos trará depois na lei de causa e efeito, na lei do retorno, coisas positivas. Né? E aí ele coloca aqui: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso é importante também. Né? Você pode fazer o que quiser, pode, mas você não pode ser dominado pelas suas vontades, pelas suas paixões. E essa é uma luta de todos nós, sempre. Né? Vamos então iniciar o estudo com base no Livro dos Espíritos, em 1857, lá na fonte, né? No que Kardec disse sobre a lei de liberdade. Então, no livro terceiro, As Leis Morais, que nós estamos estudando, o capítulo 10 é todo ele dedicado à lei de liberdade. Então, na questão 825, Kardec pergunta o seguinte: há posições no mundo
em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? A resposta da espiritualidade foi: não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Depois, na pergunta 826, qual seria a condição em que um homem pudesse gozar de liberdade absoluta? Resposta da espiritualidade, a do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de se pertencer a si mesmo? E a resposta da espiritualidade, absolutamente, pois esse é um direito que lhe vem da natureza. Na questão 843, Kardec continua: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? A resposta da espiritualidade, pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. 844. O homem goza de livre-arbítrio desde o nascimento? E aí a resposta da questão da espiritualidade foi: ele tem a liberdade de agir desde que tenha a vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades de sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Vamos lá, vamos entender alguns pontos, né? Claro que esse capítulo tem mais questões lá no Livro dos Espíritos, então a gente recomenda, quem puder, dar uma olhadinha, tem versões online do Livro dos Espíritos onde dá para a gente consultar. O que é interessante aí? O Kardec coloca para a espiritualidade assim, existe a liberdade absoluta? E a própria espiritualidade fala, não, não há. Por quê? Porque nós, a partir do momento em que estamos em contato com outras pessoas, nós não temos a liberdade absoluta porque nós temos direitos dessa outra pessoa que nós temos de respeitar. Não é? Isso falando-se aqui encarnados, né? Agora vamos imaginar o seguinte, quando nós pensamos na espiritualidade, nós nunca estamos sozinhos, né? Nós sempre estamos acompanhados, seja pelo nosso mentor espiritual, pelo mentor de nossa casa, pelos amigos espirituais que nos têm apreço, ou dependendo de nosso padrão vibratório, de nossos pensamentos, aonde nossa mente fixa a ideia, podemos também ter companhias não muito favoráveis à nossa evolução, né? Podemos ter irmãozinhos que se comprazem dos nossos vícios, não é? E nos acompanham. Então, nós nunca estamos sozinhos, então nós nunca gozamos de uma liberdade absoluta, porque nós estamos sempre acompanhados, né? Então é importante, assim como nós vimos na introdução, como Paulo de Tarso muito bem colocou, nós temos de nos preocupar com que tudo para nós é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Então nós não temos liberdade absoluta, né? E nós nem poderíamos nos dar essa liberdade absoluta, né? Nós sempre precisamos lembrar, não é, das leis morais de Deus, de Jesus e seguir o caminho que eles nos permitem ter à frente, né? E aí depois ele diz aqui, como a gente já falou, do eremita no deserto, seria encarnado aí uma liberdade absoluta, mas também não é, né? Se a gente for olhar pela questão, pelo prisma espiritual. E ele coloca aqui, a obrigação de respeitar o direito, tira o homem o direito de se pertencer, quer dizer, a partir do momento que eu tenho que respeitar os outros, os direitos dos outros, eu perco o meu direito de liberdade? Não. Não, porque isso é uma troca, né? Os outros também vão respeitar os seus direitos. Então isso é uma troca. A liberdade, ela garante que todos são livres, porém com respeito uns aos outros, né? Depois nós temos ali que o homem tem o livre-arbítrio. A gente também indica leitura no Livro dos Espíritos, no final do capítulo 10, a Lei de Liberdade, tem um ensaio teórico sobre o livre-arbítrio que é fantástico, tá? Então ele fala tudo sobre o livre-arbítrio lá, como funciona o livre-arbítrio, e é muito bacana para quem tiver interesse de ler, seria muito legal, é muito interessante para a gente entender.
E aqui, essa 844, a gente colocou aqui pelo seguinte, é, é interessante a gente pensar que o livre-arbítrio depende, né? Na verdade, a inteligência e mesmo a inteligência depende um pouco do nosso nível de evolução espiritual, né? Então a gente fala assim, poxa, desde que o espírito é criado, ele tem livre-arbítrio? Não, não é bem por aí. Ele não goza de liberdade de decidir, porque ele não tem ainda inteligência suficiente para decidir. Então é decidido por ele, né? Nós temos aí Deus e a espiritualidade maior e todos os mentores trabalhando para guiar esses espíritos antes da sua inteligência necessária para a decisão, assim como a gente faz com uma criança. Né? Então aqui, quando encarnado, o que a gente faz? A gente tem um filho pequenininho, ele não vai fazer o que ele quer, ele vai fazer o que você quer, o que o adulto, o que o pai, o que o responsável quer. Por quê? Porque ele não tem ainda inteligência para poder tomar suas próprias decisões, ele corre risco de se machucar, às vezes de desencarnar. Então, nesse momento, enquanto encarnados, nós decidimos pelas nossas crianças, e assim como a espiritualidade decide por nós, até que nós tenhamos o mínimo de inteligência para sair um pouquinho do instinto e entrar um pouquinho na inteligência e conseguir tomar nossas próprias decisões. Então a divindade, né, Deus tem esse cuidado, né, com todos nós. Isso é interessante, a gente entender que o livre-arbítrio depende de um certo grau de inteligência para que sejam tomadas as próprias decisões e para que possa, inclusive, haver a responsabilização. Né? Eu tomei uma decisão errada, eu sou responsável por essa decisão. E eu não poderia ser responsável se eu estivesse ainda nos primeiros passos da ignorância humana. Tudo bem? Então vamos prosseguir aqui agora para o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós elegemos um item aqui, nós não temos um item claramente relacionado à liberdade, mas nós relacionamos um item aqui que eu acho interessante da gente comentar. Então vamos lá. Capítulo 21, a gente pegou falsos cristãos e falsos profetas. E ele diz o seguinte, no item 7. Não acrediteis em todos os espíritos. Então ele coloca assim. São João nos põe em guarda contra eles, quando adverte. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. Ver o Livro dos Médiuns, capítulo 24 e seguintes. É sobretudo ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Gente, por que a gente colocou esse item aqui? Vamos tentar entender. No dia a dia, né, dos estudantes e dos praticantes do espiritismo, dos espíritas, né, nós estamos em contato com diversos espíritos, e médiums e pessoas da casa espírita e assim por diante. E olha que interessante isso. Quando nós pensamos na liberdade de ação, na liberdade de agir, nós temos espíritos que se passam, né? Quando a gente vai lá no livro dos médiuns estudar, tem bastante coisa bacana sobre isso. Nós temos aí espíritos que fingem ser mentores espirituais e nos trazem mensagens ou querem conversar conosco, assim como existem humanos que também podem mentir ou se fazer passar por outra pessoa, também existem espíritos nessa condição. E por que a gente falou sobre isso num estudo sobre liberdade, né? Vejam a liberdade de agir, até que ponto, né? Há uma liberdade de ação espiritual ou mesmo material nesse sentido, né? De poder enganar o outro.
E aí muitos nos falam, poxa, mas não é justo, né? Por que Deus permite esse tipo de ação, né? Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que nos diz o seguinte: os espíritos exercem uns sobre outros alguma autoridade? E a espiritualidade responde lá assim: sim, e é uma autoridade ah, inquebrável, indiscutível, irresistível é o termo. E veja bem, é claro que os espíritos que dirigem os trabalhos espirituais nos centros espíritas, nas casas espíritas, têm total capacidade de não permitir esse tipo de manifestação. Porém, é importante para nós aprender a reconhecer a árvore pelos frutos, né? Por isso a espiritualidade permite que nós sejamos alvejados dessa maneira, para que nós tenhamos o livre-arbítrio de discernir e escolher aquilo que nós queremos para nós, né? Faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento, a oportunidade de sermos enganados muitas vezes por falta de vigilância nossa, né? Então isso é muito importante, é muito bacana a gente perceber esse tipo de coisa. Então a liberdade muitas vezes ela permite, né? Ela é concedida a liberdade até mesmo de enganar-se uns aos outros, porque faz parte da evolução. Nós temos de aprender com os nossos erros, né? Então é isso aí, vamos em frente. Agora entraremos de fato nos livros de Emmanuel, iniciando pelo livro Crer e Agir de 1985, nos dizendo o seguinte no item 6, que se chama Senda Evolutiva. Como adentrar os domínios da luz, permanecendo nas sombras? De que forma abrir os braços ao mundo sendo egoísta? A mensagem do Evangelho é libertadora. A dor que nos visita pode ser a mensagem da paz. Quem desertar do aprendizado marcará a estaca zero na senda evolutiva. O que nos compete realizar, ninguém pode fazê-lo por nós. Cada qual deve vivenciar as suas experiências pessoais, adquirindo discernimento e maturando-se interiormente, até que possa afirmar como o inolvidável apóstolo: não sou eu, mas quem vive, é o Cristo que vive em mim. Gente, essa mensagem é de Irmão José. Está no livro Crer e Agir, onde há mensagens de vários espíritos através de Chico Xavier, né? A grande maioria de Emmanuel, mas nós achamos essa mensagem muito bacana e trouxemos de Irmão José, né? Que fazia parte da Pleiade, que trabalhava com Emmanuel ali, editando mensagens ao Chico, né? Então ele diz aqui para nós uma coisa interessante. Primeiro ponto é esse: a mensagem do Evangelho é libertadora. Gente, por que libertadora, né? Quando nós pensamos que nós estamos aqui encarnados, e a grande maioria ainda permanece completamente desligado da questão espiritual, né? da questão de evolução espiritual, da verdade espiritual, né? que nos rodeia. Isso gera, né, uma prisão, né? Isso é uma prisão, né? A nossa mente fica aprisionada nesse sistema que foi criado há muitos anos, há muitos séculos, pelos próprios seres humanos, pelos próprios encarnados aqui na Terra, de acreditar que a vida é uma só, do materialismo, da quantidade de absurdos e dogmas das igrejas que acabaram criando essa situação de nós acreditarmos, a grande maioria acreditar que a vida deixar de acreditar, né, em Deus, na espiritualidade, em Jesus, porque fala, poxa, mas não tem lógica, perde a lógica, né? A fé sem raciocínio, como coloca Kardec, ela é uma fé cega, né? Sem que haja entendimento e raciocínio, sem que haja lógica, nós estamos num patamar de inteligência humana, onde a ciência evolui, que a espiritualidade tem que acompanhar, o lado espiritual tem que acompanhar. Então, a quantidade de incrédulos aumenta em função de não haver entendimento sobre a espiritualidade, né?
E ele nos coloca o seguinte: a mensagem do Evangelho é libertadora. Então, olha que interessante. Então, quando nós pegamos o Evangelho do Cristo, nós entendemos que ele liberta a criatura. Por quê? Porque ele dá esperança à criatura, ele explica à criatura que, olha, a vida continua, a vida eterna, né? Quando ele coloca vós sois deuses. Então, olha que libertação que é a mensagem do Evangelho cristão para nós, né? Que Cristo nos deixou um caminho, um roteiro, e ao mesmo tempo a mensagem de renovação. Meu reino não é desse mundo, mas se não é desse é da onde? Do outro, opa, então tem outro. Sabe, tantas lógicas que nós conseguimos ver, independente do espiritismo, né? Quantas lógicas nós podemos criar e podemos entender nas mensagens de Jesus, né? Há várias moradas na casa de meu pai. Então, quanta coisa, né? Ninguém chegará a ver a Deus, a ver o reino de Deus, se não nascer de novo, né? Então, são tantas mensagens, tantas coisas que a gente encontra na própria Bíblia sobre a mensagem do Evangelho que nos liberta para uma vida maior, não é? E depois nós ainda temos a mensagem espírita, né? Com a brilhante codificação de Kardec que nos apresenta um universo bem maior ainda, né, do que só o evangelho cristão. Tem toda essa questão, na verdade, baseado no evangelho cristão. Kardec abre um leque de análise, de estudo da natureza espiritual que é fantástico, né? Bom, e ele coloca aqui: o que nos cumpre realizar, ninguém poderá fazê-lo por nós. Então, a nossa responsabilidade perante a liberdade também, né? E não tem jeito, né? Ele cita aqui Paulo de Tarso, que é para nós um apóstolo também, né? O próprio Paulo diz em uma das passagens bíblicas, ele fala: olha, eu não teria capacidade de ser considerado um apóstolo, mas eu sou o que eu sou. Então é um apóstolo sim, é um vaso, né? Como diz o próprio Jesus, né? Diz para ele no livro Paulo e Estevão, ele era um vaso do Cristo, plantado aqui no planeta, né? Então é isso aí. Vamos para o próximo vídeo, para o próximo livro. No livro Abrigo, de 1985, temos o item 10, no culto da gentileza, que nos diz o seguinte: muitos recorrem à providência divina entre a revolta e o pessimismo, olvidando a necessidade de compreensão, para que o bem se exprima em dons de reconforto ao redor dos próprios passos, esparzindo a esperança a fim de que o coração se mantenha preparado à frente das bênçãos que se propõe a recolher. Ninguém na terra é tão bom que possa proclamar-se plenamente liberto do mal, e ninguém é tão mal que não possa fazer algum bem nas dificuldades do caminho. Bom, aqui é bastante interessante a gente entender, primeiro, que ele coloca ali no culto da gentileza, então ele fala, né, da nossa necessidade de recorrer à providência divina, pedindo aí a necessidade de compreensão, só que ele coloca dois termos interessantes ali, ó, entre a revolta e o pessimismo. Será que é certo nós procurarmos a providência divina entre a revolta e o pessimismo, né? Eu acredito que não, né? E muito provavelmente quando nós buscamos a providência divina pedindo compreensão, nós temos sempre de olhar para nós e saber como nós estamos compreendendo o próximo. Porque tudo que nós recebemos é em função do que nós damos, né? Então, revolta e pessimismo podem muitas vezes ser a conotação de quem também não tem compreensão com o próximo, né? E depois ali embaixo ele coloca uma frase muito bonita, né, de Emmanuel, nesse item que ele fala: ninguém na Terra é tão bom que possa proclamar-se plenamente liberto do mal. Ou seja, nós não temos ainda a condição de estar plenamente libertos do mal, né? Porque nós carregamos o mal em nós ainda, né? Dentro de nós, ainda faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa personalidade, os traços de maldade que nós ainda carregamos, né?
alguns em menor escala, outros em maior escala, mas ainda carregamos conosco alguns sentimentos voltados ao mal, né? E ninguém é tão mal que não possa fazer algum bem. Então, independente do nível que nós estejamos relacionados ao mal, nós também temos o bem dentro de nós, né? Depende, existe uma frase que diz, né, que nós temos dois lobos dentro de nós, o do bem e o do mal. E o que vai aparecer mais é aquele que nós mais alimentarmos. Então, quem que a gente está alimentando, né? Qual dos dois lobos nós estamos alimentando dentro de nós? O lobo do bem ou o lobo do mal, né? Vamos em frente. Próximo livro, livro Canais da Vida, de 1986. Ele nos diz o seguinte: item atitude cristã. No lar, na profissão, nos templos da fé, na intimidade ou na via pública, somos convidados ao bem, que Jesus testemunhou, a fim de que a nossa diretriz, a expressar-se no exemplo, projete-se nas mentes dos que nos rodeiam, induzindo à renovação. Não olvidemos que, tanto quanto possível, ao invés de rogarmos auxílios, antes de tudo, devemos auxiliar, na certeza de que, se a nossa palavra elucida e reanima, somente a nossa atitude positiva na prática dos princípios que propagamos será bastante forte para reformar-nos. Urge reconhecer que somente a criatura em sincero reajustamento será capaz de reajustar, redimindo-se para redimir e aperfeiçoar-se para aperfeiçoar, a desfazer-se dos grilhões da ignorância para assimilar em definitivo a própria libertação através de nova luz. Gente, aqui Emmanuel nos coloca a questão da reforma íntima de uma maneira muito bonita, né? Como nós dizíamos no slide anterior, ele fala que ao invés de rogarmos auxílio, antes de tudo devemos auxiliar, né? Então isso é bem interessante. É exatamente o que nós falamos no último slide, né? No último livro que nós estudamos, que nós analisamos aí. Bom, aqui ele fala muito da reforma íntima. E é importante, né, nós sabermos que nós devemos olhar para dentro, sincero reajustamento. Então nós temos que ter uma sincera vontade de nos reajustar. Não é odiar as nossas imperfeições, não é martirizar-nos em nossos problemas. Nós vemos muitos irmãos nossos, espíritas inclusive, se martirizando, né? Nossa, eu tenho muito para melhorar. Nossa, mas eu faço tal coisa errada. Eixa, eu tô cheio de orgulho, egoísmo e tá bom. Todos nós estamos. Mas nós não devemos odiar essa parte, nós devemos amá-la de maneira a transformar, né? Veja bem, urge reconhecer que somente a criatura em sincero reajustamento, é um reajustamento, é ajustar as nossas tendências, não é? Nós temos, por exemplo, no campo sexual, a energia sexual é impressionante, nós temos simplesmente de canalizá-la, não é? Usá-la para o bem. Nós temos, por exemplo, irmãos nossos ainda ligados ao latrocínio, ligados ao roubo, tudo isso são energias muito fortes ainda que esses irmãos têm e que nós temos de canalizá-la, dominar as nossas partes ruins e reajustar, voltar ao caminho certo, né? Então é interessante isso. E ele fala ali, própria libertação através de uma nova luz. Isso é que é o mais incrível, o mais legal de tudo isso. Fazendo isso, nos estudando, nos amando e seguindo em frente, reajustando as nossas imperfeições, nós conseguimos nos libertar delas, não é? E nos libertar através dessa nova luz, que é uma nova forma de se auto-enxergar e seguir o caminho certo, não é? Nos comentários do vídeo no YouTube eu vou deixar uma recomendação de leitura sobre Reforma Íntima, que é um livro muito bom que eu venho lendo e eu acho que é uma grande lição para nós, né? Vamos seguir em frente.
Próximo livro, livro Hora Certa, de 1987. No item 5, chamado Convite Fraternal, ele nos diz: efetivamente, grandes tribulações varrem a terra, e, de certo, que os teus ouvidos lhes registram os ecos. São grupos de criatura em sofrimento. Vemos os companheiros tresmalhados na delinquência, nos recantos de reajuste e reeducação que os segrega, as mulheres que fizeram da liberdade a pesada corrente que as prende à solidão. Os canais infelizes que acreditaram nas seduções de amor... Os casais infelizes que acreditaram nas seduções do amor livre e caíram nos cativeiros da alma. Os amigos entediados que se inclinam para o suicídio. Os pais agoniados, procurando os filhos queridos que a aprovação ocultou nas sombras da morte. E os doentes que se entregam ao desespero. Aceita o nosso convite à solidariedade e trabalhemos unidos. Vem e age conosco, que também somos servidores frágeis e pequeninos. Para isso, ninguém te pede certidão de santidade em demonstrações de grandeza. Basta que nos estendas a tua migalha de colaboração e uma réstia de luz. Gente, que mensagem linda, né? Então vamos entender um pouquinho aqui algumas coisas. Muitos dos sofrimentos em que Emmanuel nos coloca ali no terceiro parágrafo, quando ele fala dos grupos de criatura em sofrimento, são decorrentes do livre-arbítrio, né? São decorrentes do livre-arbítrio, da nossa liberdade de agir. Então, por exemplo, tresmalhados na delinquência. Nós só somos delinquentes quando nós queremos ser delinquentes, não é? Então faz parte da liberdade que nos leva, nos permite ir até a delinquência. Ele fala aqui da liberdade mais em foco nas mulheres, quando elas buscam a liberdade de uma maneira exacerbada e acabam na solidão. Vejam, não indo pelo caminho de machismo ou feminismo, tá? Não é isso. Mas existe a questão do casal, né? A questão do casamento, principalmente. Nós podemos buscar isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Celibato e casamento, né? E a espiritualidade nos coloca lá que o casamento é um progresso da sociedade, não é? A troca de experiências do espírito masculino com o espírito feminino é muito importante. O espírito masculino e feminino não, né? O espírito não tem sexo, o espírito não tem essa divisão ela é criada com base na disposição física que nós estamos encarnados, né? Mas o espírito encarnado num corpo masculino e um corpo feminino tem experiências, tem sensações diferentes. São faculdades que cada um desenvolve em cada um dos nossos gêneros aqui no planeta, né? Então é muito importante nós dividirmos isso, não é? A solidão nos tira a possibilidade de entrar em conflitos que são naturais, não é? Entre os sexos. E isso é importante. Claro que o homem deve respeitar os direitos da mulher. Nós estudamos a igualdade, não é? No último vídeo de estudo aqui no canal. E lá mesmo tem um item sobre liberdade do homem e da mulher, que é importante da gente entender. E muitas vezes aqui a gente tem que tomar cuidado com essa questão, né? A mulher é livre, o homem é livre, todos nós, todos os espíritos são livres, todas as pessoas são livres. Mas nós sabemos que é uma liberdade relacional, né? É uma liberdade que depende, porque nós temos o direito do outro. Então, a partir do momento que nós aprendemos a respeitar o direito do outro e o outro o nosso, nós podemos ter uma liberdade conjunta e conviver bem, não é? Depois ele fala dos casais que muitas vezes querem as seduções do amor livre, quer dizer, é um casal que tem a opção, né, do relacionamento aberto, de conviver com várias pessoas, e muitas vezes caem aí no cativeiros da alma, né? Muitas vezes acabam criando situações difíceis para si. Vejam, nós não somos a favor ou contra, tá? São só colocações que nós temos de
de fazer, de entender, né? Os amigos entediados que se inclinam para o suicídio, os pais que perdem os filhos e acabam sofrendo muito por isso, os doentes que se entregam ao desespero. E lá no fundo ele vem falar para nós, para que nós trabalhemos juntos dentro do Espiritismo, né? Que nós possamos agir um pouquinho, cada um de nós fazendo o melhor, né? E eu acredito que isso começa dentro de nossa casa, começa no nosso trabalho e assim por diante, né? Todos nós temos muito trabalho a fazer, por nós e pelos outros. Então é importante nós nunca deixarmos isso de lado, né? Vamos ao próximo. No livro Ação e Caminho, de 1987, Emmanuel nos coloca no item Sentimento e Ação o seguinte: o sentimento cria a ideia cria o desejo acalentado forma a palavra, a ação detona os resultados. Os resultados nos traçam um caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. Que interessante a mensagem, né? Então nós temos aqui sentimento e ação. Então, desde o sentimento, Emmanuel nos coloca o sentimento, ele cria uma ideia. Então nós queremos uma coisa, essa ideia começa a ser formulada, a ideia cria o desejo, quero, eu vou fazer isso aí, o desejo forma a palavra e no final a gente age e vai ter os resultados, né? E é importante a gente entender que nós temos a escolha de escolher o nosso caminho, de montar, de trilhar o nosso caminho da maneira que nós quisermos. Mas que há os resultados, e os resultados trazem consequências, não é? Voltamos lá no início, lá na introdução, quando Paulo de Tarso nos coloca: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? É bom nós pensarmos sobre isso. Vamos para o próximo item. Livro Fé, Paz e Amor, de 1989. Fadiga e Julgo. E ele nos diz o seguinte: observemos a criatura que, em se julgando vaidosamente livre, se rendeu às sugestões arrasadoras da cólera. Se houver ferido o companheiro de estrada, sem dúvida complicará o próprio roteiro, disseminando aflição e amargura que se voltarão fatalmente sobre o ponto de origem, afligindo-lhe angústia e insegurança a se expressarem no mais estranhos processos de enfermidade. Se houver chegado impensadamente às raias do crime, condenar-se-á, naturalmente, a enxovia com que a justiça do mundo lhe ferreará o coração, segregando-lhe à distância da liberdade. Entretanto, se nos atemos do jugo leve do Cristo, se nos atemos ao jugo leve do Cristo, eis que todo o painel se reajusta e renova, porque então, voluntariamente submissos ao cumprimento de nossas obrigações, entenderemos por fim que, segundo Jesus, perder é ganhar, e escravizar-se ao ganhar a felicidade dos outros é adquirir a própria libertação para a vida eterna. Bom, Emmanuel nos coloca aqui um ponto interessante, porque olha só, somos livres? Somos, mas temos que tomar cuidado com a liberdade, porque ela pode nos render sugestões, ela pode permitir que nós nos rendamos às sugestões arrasadoras da cólera, por exemplo. Eu sou livre, então muitas vezes você, por se sentir livre no seu direito, dentro da sua casa, você fica nervoso e agride alguém. Você está errado, né? Ou no seu trabalho, eu sou livre para opinar, para agir, eu tenho poder na minha mão, e você acaba complicando a sua existência, ou às vezes até comprometendo as próximas para resolver os problemas que você pode ter criado, achando fazer uso de uma liberdade que você não tem, né? Somos livres? Somos, mas nós não gozamos, como diz lá no Livro dos Espíritos, nós não gozamos da absoluta liberdade, porque nós temos de respeitar o direito dos outros, né? Então nós nunca podemos agir com a cólera, ou seja, pisando no outro, desrespeitando o espaço e o direito do outro. Então isso é muito importante. Somos livres? Somos.
Usemos essa liberdade em favor do nosso crescimento e do crescimento do outro, em ajudá-lo a crescer, em apoiar os pontos bons de cada pessoa e não rendendo-nos a sugestões aí de violência, de cólera, de raiva, de maus tratos e assim por diante, não é? E ele fala aqui, no finalzinho ali, se nos atermos ao jugo leve do Cristo, eis que todo o painel se reajuste e renova, porque aí a gente entende, opa, peraí, se eu fizer o bem é mais fácil, é melhor, eu sofro menos, né? E eu faço bem, eu posso crescer, eu posso evoluir, eu posso melhorar, e eu posso depois, lá na frente sim, gozar de uma inteira liberdade, porque todas as minhas ações, todos os meus pensamentos, tudo em mim aponta para o bem, né? Então é importante a gente lembrar disso aí. Vamos para o próximo item. Livro Doutrina de Luz de 1990. Em Ação Espírita. Então Emmanuel nos coloca: compreender tanto a importância do estudo e do trabalho que não disputemos essa ou aquela hora de repouso, senão por terapêutica de reajuste ou refazimento. Respeitar tanto a liberdade dos outros que nunca nos lembremos de lhe impor os nossos pontos de vista em circunstância alguma. Anotar tanto os graus diferentes de evolução e de experiência dos nossos irmãos na jornada terrestre que jamais nos recordemos de lhe exigir o mínimo tributo de carinho ou de gratidão por serviço que porventura lhe tenhamos prestado. Gente, que lição! Que lição importante. Vamos lá. Primeiro, nós temos de compreender a importância do estudo e do trabalho. E ele coloca ali, a gente tem que compreender tanto isso que a gente não tem que disputar horas de repouso, a não ser terapêutica de reajuste ou refazimento. Parou de trabalhar, parou de estudar, usar essas horas para terapêutica de reajuste ou refazimento. Interessante, né? Para descansar mesmo o corpo, ou reajuste para pensar, para refletir, para meditar, não é? Sobre o estudo e sobre o trabalho também, não é? Depois ele fala aqui, ó, temos que respeitar tanto a liberdade dos outros. Isso aqui, gente, isso aqui na atualidade é importantíssimo. Respeitar tanto a liberdade dos outros que nunca, nunca nos lembremos de lhes impor os nossos pontos de vista. Nós vivemos hoje no país uma questão política de divisão muito grande. E é importante isso. Nós temos cada qual as suas convicções, as nossas convicções, mas nós não podemos, em hipótese alguma, impor os nossos pontos de vista. Não podemos. Não podemos. Eu vi uma palestra do grandioso Haroldo Dutra Dias esses dias, e ele disse o seguinte: a verdade é como uma velhinha, uma senhora idosa, 90 anos, e ela senta ao seu lado, ela não briga, ela não impõe, ela não grita, ela fala. E quando ela fala, ela te atinge da maneira correta, porque a verdade não erra. A verdade, e ela é calma. O desespero que ela causa quando nós percebemos o que é a verdade, muitas vezes causa dor a nós. Mas ela não precisa ser gritada, ela não precisa ser defendida. A verdade é a verdade. É como uma velhinha que senta ao nosso lado e fala pausadamente, com muita paciência, e nos joga na alma o que de fato é a verdade. Então, nós não precisamos, né, impor nossos pontos de vista, discutir coisas que nós não conseguimos mudar. Nós somos, muitos de nós, né, com exceção de muitos poucos, os governantes, nós todos somos guiados por essas pessoas. Nós temos de entender e seguir em frente, mudar aquilo que nós podemos, que está ao nosso alcance, a nossa maneira de agir com o próximo. Isso é importante, né? Agora, o que nós não podemos mudar, nós temos apenas que fazer nossas preces e pedir a Deus, não é? Que Ele sim tenha condição de nos ajudar, né? Mas isso é importante. Não podemos impor os nossos pontos de vista. Nossa liberdade não vai até aí, né?
E depois ele fala aqui, ó, nós temos de entender os diferentes graus de evolução e de experiência de todos aqueles que nos rodeiam, ao ponto de não exigir que eles nos tenham tributos de carinho ou de gratidão. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo, alguns itens dedicados à questão de nós fazermos o bem a ingratos. Né? E isso é importante a leitura desse item também, para quem puder. É bacana, porque ele fala sobre isso. Nós fazemos uma beneficência e não podemos esperar em troca, porque muitas vezes nós vamos receber isso depois, né, em outras encarnações ou quando estivermos na reaticidade, ou seja, desencarnados. E nenhuma coisa do bem que nós fazemos deixa de ter o seu valor, independente do reconhecimento, o tributo de gratidão do outro. Né? Sigamos em frente. No livro Doutrina de Luz ainda, né, mais um item desse livro, que se chama Espiritismo e Liberdade, nos diz o seguinte: é indispensável que o Espiritismo, na função do Consolador prometido pelo Cristo de Deus, veio aos homens, sobretudo, para libertá-los das trevas de espírito. Surpreenderíamos, acaso, a nova revelação procedendo à maneira de um louco que dinamitasse um cais antigo à frente do mar, sem edificar antes um cais novo que o substituísse? Ninguém se iluda quanto à independência instalada pela doutrina espírita aos recessos de cada um de nós, sempre que nos creiamos no falso direito de praticar inconveniências em regime de impunidade. Enfim, para que não nos alongarmos em uma teorização excessiva, observemos tão somente o que o espírita é livre, não para realizar indiscriminadamente tudo quanto deseja, e sim para fazer aquilo que deve. Bom, a gente acabou trazendo mais um item do mesmo livro em função de ser Espiritismo e Liberdade. Nós estamos falando de liberdade, então eu não tinha como esse item ficar de fora. Né? Então vamos lá. Ele nos diz aqui do papel do Espiritismo, né, na função de Consolador prometido, para libertar a gente das trevas do Espírito. Ou seja, a libertação ela passa por entendimento, não é? Por estudo, por entendimento, por abrir as nossas mentes a conceitos novos. Né? E ele fala aqui que a doutrina ela dá a nós todos a independência de ação. Né? Todos nós, cada um de nós é um ser único. Né? Um ser único. Cada um tem um universo dentro de si, de sentimentos, de sensações, de instinto, de inteligência, de faculdades, de sensações. Né? Então, todos nós somos. Existe a individualidade muito grande. Porém, como ele diz ali embaixo, ó, o espírita é livre. É livre. Não para realizar indiscriminadamente tudo que deseja, porque aí nós passamos, né, pela questão de respeito ao próximo e muitas vezes respeito a si próprio, porque você é livre para beber, por exemplo, para fazer uso de álcool o quanto você quiser. Mas e aí? Quais são as consequências? Né? E sim, para fazer o que deve. Então a liberdade nos é dada para que nós possamos fazer o que devemos fazer. Importante. Tá joia? Vamos para o próximo item. Livros A Semente de Mostarda, de 1990. Item Conclusões da Vida. Olha que legal isso aqui. Ele fala assim, ó, Deus fornece o material, o homem trabalha. Deus concede o ensinamento, o homem realiza. Deus cria a paz, o homem forja o conflito. Deus promove a união, o homem estabelece o privilégio. Deus recomenda o perdão, o homem faz o ressentimento. Deus ergue a fé, o homem cultiva a insegurança. Deus traçou a justiça, o homem armou a violência. Deus consolidou a coragem, o homem perpetuou a audácia. Deus abençoa a todos, o homem faz concessão. Deus garante a liberdade, o homem usa o livre-arbítrio e responde pelas próprias obras. Olha que bacana. Então ele nos coloca aqui de uma maneira muito bonita, né? Se eu não me engano, aqui está a mensagem inteira, tá? Esse é um item
tá completo aí, tem tudo que tinha na mensagem. Então ele nos diz aqui, ó, Deus dá o material, a gente tem que trabalhar. O ensinamento, a gente realiza aquilo que a gente aprendeu. Ele nos dá a paz. A paz, o que o homem faz? Inventa o conflito, né? Da união, e a gente vai lá que tem um privilégio de um, privilégio de outro. Então, aqui, ó, quando nós falamos aqui da união e privilégio, nós podemos lembrar do estudo anterior sobre igualdade, né? A igualdade, ela é pensada por Deus, né? Em planetas superiores, em planetas desenvolvidos, a igualdade existe de fato, mas ela não é proposta, por exemplo, pelo governo. Não é isso. Não são os governantes, é o povo. O povo é igualitário, o povo se ajuda, existe ali a união, né? Então isso é legal para a gente raciocinar. E no final ele fala, ó, Deus garante a nós a liberdade, só que o homem usa o livre-arbítrio e responde pelas suas próprias obras. Então é bom a gente sempre lembrar, nós temos a liberdade, mas temos as consequências da nossa liberdade. Então temos que tomar muito cuidado com as nossas ações. Próximo item, livro Trilhas de Luz, de 1990 também. No item Renovação. E assim, como apenas a lances de suor e trabalho digno perseveraremos a lavoura do nosso compromisso contra a era que lhe sufoca os rebentos ou contra os vermes que lhe devoram as flores. Somente a preço de perdão, renúncia, amor e desinteresse, por vezes com o sacrifício de nossa própria liberdade, é que operaremos em nossos associados da sombra de ontem a necessária renovação para que a liberdade nos favoreça a reconquista da luz. Está colocado dentro desse texto uma coisa muito interessante. Olha só. Somente ao preço de perdão e renúncia, perdão aos outros, renúncia dos nossos próprios desejos, das nossas próprias necessidades, amor e desinteresse, por vezes até com o sacrifício da nossa própria felicidade. Olha que interessante. Esse ponto ele faz-nos entender a necessidade de sairmos de nós pelo outro, perdoar o outro, renunciar a nós mesmos, amar e ter desinteresse, sem querer nada em troca. Às vezes até sacrificando a nossa própria felicidade momentaneamente, porque a felicidade não é desse mundo, né? E nós temos ali, ó, é que operaremos em nossos associados da sombra de ontem, ou seja, aquelas pessoas com quem nós convivemos, com quem nós fizemos mal, com quem nós temos muitos débitos, a necessária renovação para que a liberdade nos forneça uma reconquista da luz. Muito bonito, né? Muito bonita essa mensagem. Vamos em frente. Chegamos finalmente à conclusão. Aqui na conclusão nós colocamos 5 itens para falar rapidamente no estudo que nós tivemos hoje, né? Primeiro delas é a liberdade absoluta, e nós descobrimos que não existe, né? A liberdade absoluta. A nossa liberdade termina onde começa o direito do outro, né? A gente já viu às vezes essas frases, acho que no metrô, no ônibus e tal. Então é importante, né? Nós temos a liberdade? Temos, mas não absoluta, porque nós devemos aos outros o respeito dos direitos, né? Assim como eles também não terão, nem ninguém tem a liberdade absoluta, porque também tem de respeitar os outros direitos, né? Segundo ponto, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, como eu disse, tem um capítulo, tem um item dedicado a ele no Livro dos Espíritos que eu acho fantástico, é lindo, tem muitos conceitos bacanas. É um tema que nós poderíamos fazer um estudo só disso, né? E é muito bacana da gente estudar o livre-arbítrio, né? Nós temos sim a capacidade de escolher e de fazer o que nós quisermos, mas é importante sempre lembrar lá da mensagem de Paulo de Tarso, né? No 1 Coríntios, onde ele diz lá, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Isso é uma frase que a gente tem que levar conosco, dentro da carteira, escreve num papelzinho, leva na carteira, porque esse é um ensinamento extremamente importante. Não, item 3, influência espiritual. Isso é importante, tá? Isso é importante. Também é um tema que eu acho que dá pra gente aprofundar em outro estudo.
mas é importante a gente lembrar da influência espiritual. Então, assim, nós temos o livre-arbítrio, mas nós somos constantemente, constantemente, eu diria 100% do tempo, visitados por influências para o bem e para o mal. Né? Acho que nada simboliza melhor isso que a gente está falando do que aqueles desenhos que mostram um anjinho e um diabinho, um de cada lado da gente, dando seus conselhos, né? E nós escolhendo o nosso caminho. Então, assim, a influência espiritual é presente e é importante que nós consigamos trabalhar no exercício de entender o que são ideias inatas e o que são ideias plantadas pela influência espiritual. Né? Depois nós falamos da liberdade com justiça, que é a questão de nós temos sim de ser livres, mas a justiça tem de prevalecer sempre, e a justiça passa pelo respeito do direito dos outros. Né? E por último, e repetidamente, em vários dos estudos, nós temos sempre esse item, direitos e deveres, né, presente na conclusão, porque nós temos sim o direito da liberdade, principalmente de pensar, e um pouco de liberdade de agir, mas nós temos deveres também, que é respeitar o próximo e etc. Tá ok? Bom, é isso aí. Agradeço pelo tempo que estiveram conosco e até o próximo vídeo.